Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais uma análise de circuitos elétricos utilizando agora o método do supernó. Para isso, vamos introduzir alguns conceitos importantes que servem de base para a resolução do nosso problema. Quais sejam a lei de Kirchhoff das correntes, que quer dizer a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. E a primeira lei de Ohm, em que U é igual a R vezes I, onde U é a tensão elétrica, R resistência e I a corrente elétrica. Muito bem. Nosso problema é expresso pela seguinte figura. E o nosso objetivo é determinar as correntes e as diferenças de potencial em cada um desses elementos. Muito bem. O primeiro passo já foi dado. É adotar uma referência. O exercício já nos fornece essa referência. E o segundo passo é a gente dar nome aos pontos. Então, eu comecei nomeando a partir do terminal negativo da fonte de tensão. Então, eu chamei aqui de B, aqui eu chamo de A, como aqui é um fio A, aqui também A, passando por esse elemento C, aqui é um fio C, aqui eu estou chamando de D, e toda essa fila recebe o nome de D, e toda ela está zerada, né? Está com potencial de 0 volts, uma vez que a nossa referência já tinha sido adotada aqui. Muito bem. O segundo passo para esse exercício é justamente entender o que é o método do supernó. Então, a beleza deste problema consiste em nós nos aproveitarmos de uma restrição imposta por esse problema para justamente solucioná-lo. E qual é a restrição imposta por esse problema? Perceba. Numa fonte de corrente, olhando para ela, a gente determina qual é a corrente que ela está injetando, 25 amperes. No caso aqui, 25, 8 e 3. Muito bem. Mas olhando para uma fonte de tensão, a gente não consegue determinar de cara qual é a corrente que está partindo daquele ramo ali ou passando por aquele ramo ali. Então, dada essa impossibilidade, a gente vai utilizar essa falta de informação como o trunfo para a nossa solução. Muito bem. Então, tudo que tiver conectado de A para B, eu vou dizer que é um supernó, uma superjunção, e aí sim aplicar as leis de Kirchhoff das correntes partindo desse supernó. Então, tudo que tiver de A para C, eu vou chamar de um supernó. Então, veja, tudo aqui ó, que eu estou riscando, tudo que está de A para B, é o nosso supernó. Muito bem. Feito isso, a gente vai arbitrar agora as correntes que nós queremos descobrir nesse problema. Então, a gente tem aqui a corrente do resistor de 1 ohm, eu vou arbitrar ela de B para D. Então, I1. A corrente no resistor de 5, eu vou arbitrar ela de A para D como sendo I2. A corrente de B para C, eu vou arbitrar ela como sendo aqui I3. E, por fim, vou arbitrar a corrente indo de A para C, como I4. Então, nós temos aí 4 correntes para descobrir. Então, qual é a condição que esse supernó impõe para a gente? Veja, a condição que ele nos impõe é que a diferença de potencial do ponto A para o ponto B é justamente a diferença de potencial da fonte, que a fonte determina. Então, nós podemos escrever que a condição do supernó é a condição Qual é a condição do supernó? VA menos VB ser igual a 22 volts. Então, eu vou colocar aqui sem unidade, porque a gente está tratando isso aqui agora com equações. Então, eu vou chamar essa equação de equação 1. Qual é a segunda equação que eu vou determinar? Eu vou utilizar o nosso primeiro conceito importante aplicado a esse supernó. Então, no supernó, Então, no supernó, a gente vai aplicar LKC.
Quem é que está saindo do nosso supernó? I1, I2, I4 e I3. Perceba, I1 desce, I2 também desce, o I4 está fazendo isso aqui e o I3 está fazendo isso aqui. Então, as que estão saindo, I1 mais I2 mais I3 mais I4, é igual às que estão entrando. Veja só, 25 e 3. 25 mais 3, 28. Então, essa aqui é a nossa equação do supernó. Vou chamar ela aqui de equação 2. Mas se nós quisermos tratar essas correntes através do nosso segundo conceito importante, que é a lei de Ohm, como é que a gente faz? Veja só como é que a gente faz. Uma vez que nós definimos que I1 vai de B para D, nós podemos dizer que I1 é igual ao potencial do ponto B, VB, menos o potencial do ponto D, 0. Então, 0. Dividido pela resistência, que é 1. Então, nós temos aqui, ó, primeira lei de Ohm. Corrente elétrica é o quociente entre a tensão elétrica e a resistência. Muito bem. De modo semelhante, quem que é o nosso I2? VA menos VD. VA menos VD, só que o VD é 0, dividido pela nossa resistência, 5. E de modo semelhante também, o I3 vai ficar VB menos VC. I3, VB menos VC sobre 3. E o nosso I4, VA menos VC, VA menos VC sobre 4. Então, nós temos aí, ó, I1, I2, I3, I4 em termos de potenciais elétricos. Podemos substituir na nossa equação 2 e aí a gente vai ganhar uma outra equação, né? Então, fazendo essa substituição, veja só o que a gente ganha. I1, VB. I2, VA sobre 5. Mais I3, VB menos VC sobre 3. Mais I4, VA menos VC sobre 4. Isso tudo é igual a 28. Perceba, eu vou querer multiplicar essa equação por alguma coisa para a gente eliminar esses denominadores. Qual seria o mínimo múltiplo comum entre 5, 3, 4 e 1? Porque aqui embaixo a gente sabe que tem um 1 aqui, né? Então, qual seria o mínimo múltiplo comum? 60, não é? Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 60, porque aí eu elimino cada um desses termos aqui embaixo. Então, vamos lá. Multiplicando toda essa equação por 60, nós vamos ficar VB vezes 60, 60 VB. Então, eu estou multiplicando membro a membro essa equação por 60. Então, 60 VB mais 60 dividido por 5, 12. 12 VA. Mais 60 dividido por 3, 20. Então, vai ficar 20 VB menos 20 VC. Mais 20 VB menos 20 VC. Muito bem. 60 dividido por 4, 15. Então, vai ficar 15 VA menos 15 VC. Mais 15 VA menos 15 VC. Isso é igual a 28 vezes 60, uma vez que eu estou multiplicando membro a membro. 28 vezes 60, a gente sabe que 20 vezes 6, 120. E 120 mais 6 vezes 8, 48. 168 vezes 10, 1680. Então, 28 vezes 60 dá 1680. O que a gente pode fazer? A gente pode juntar os termos que tem o mesmo parâmetro. Ó. VB com VB, VA com VA e o nosso VC com o nosso VC. De modo que a gente fica como? Organizando por ordem também, a gente vai ter a seguinte equação aqui, ó. 27 VA mais 80 VB menos 35 VC
é igual a 1680. Muito bem. Então essa aí é a nossa equação 2 com uma cara diferente. Perceba, nós temos duas equações, mais três incógnitas, que são VA, VB e VC. Então a gente precisa de mais uma equação para resolver um sistema 3x3. Então, para isso a gente vai olhar no nó C. No nó C, perceba, utilizando LKC também no nó C, I3 está entrando e 4 também está entrando, enquanto 8 e 3 estão saindo. Então, I3 mais I4 é igual a 11. Só que aí eu já vou utilizar essa expressão aqui, ó. I3, VB menos VC sobre 3, mais VA menos VC sobre 4 é igual a 3 mais 8, 11. Só que aí eu vou, de modo semelhante, modificar essa equação para que a gente fique numa equação desse estilo aqui. Então, eu vou até circular essa equação aqui, ó. Essa aqui é a nossa equação 2. Ela é a mesma, certo? Então, por que eu vou multiplicar aqui para tirar o 3 e o 4 dos denominadores? Ora, vou multiplicar tudo por 12, porque é justamente o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, multiplicando toda essa equação por 12, perceba. 12 dividido para 3, 4. Então, vai ficar 4VB menos 4VC. Então, vai ficar 4VB menos 4VC mais 12 dividido por 4, 3. 3VA menos 3VC. Isso é igual a 11 vezes 12. Então, 11 vezes 10, 110. 110 mais 22, 132. Então, 11 vezes 12 dá 132. Muito bem. Agora, nós temos que juntar VA. VA só tem esse 3VA aqui. VB só tem 4VB. Então, nós vamos ficar com menos 7VC mais 3VA mais 4VB. Então, eu vou simplesmente apagar aqui e juntar o VC com o VC, né? Então, nós vamos ficar aqui, ó, com 3VA mais 4VB menos 7VC igual a 132. E essa aqui é a nossa equação 3. Então, eu vou circular ela aqui em vermelho. Vou circular ela aqui em vermelho, ó, e dizer que ela é a nossa equação 3. Muito bem. Nós temos equação 1, que é essa aqui, equação 2 e equação 3. Nós temos um sistema, não é verdade? Então, vamos determinar aqui na forma de um sistema. Vamos lá. Vou colocar em primeiro lugar essa equação aqui, ó. VA menos VB mais 0VC, porque não tem VC lá, eu estou colocando um 0 aqui. É igual a 22. Muito bem. Segunda equação que eu vou colocar é essa aqui, ó. 3VA mais 4VB menos 7VC é igual a 132. Muito bem. E 27VA mais 80VB mais menos 35VC é igual a 1680. Bom, então como é que a gente resolve esse sistema aí? Eu vou apagar uma parte da lousa para que a gente consiga resolver esse sistema. Então, eu vou apagar o nosso circuito e depois a gente volta com o desenho dele no final. Pode ser? Bem, então eu copiei aqui as nossas equações que a gente obteve pela análise do circuito. A gente só chegou nessas equações analisando as leis de Kirchhoff das correntes no supernó e no nó C e também a condição do supernó, que é VA menos VB igual a 22. Então, como é que a gente procede para resolver esse sistema? Vamos partir por escalonamento. Perceba que se eu multiplicar a equação 3, que é essa aqui, por menos 5, vai surgir 35VC aqui,
que vai sumir com esse 35VC aqui. Então, eu vou multiplicar a minha equação 3 por menos 5 e vou somá-la à equação 2. Então, como é que fica? Multiplicando toda a equação 3 por menos 5. Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 VA. Menos 5 vezes 4, menos 20. Menos 20 VB. Menos 5 vezes menos 7, mais 35 VC. É igual a 132 vezes menos 5. Então, 132 vezes 5 é a mesma coisa do que multiplicar por 10 e dividir por 2, né? Multiplicar por 10 e dividir por 2. Então, vezes 10 e por 2. 132 dividido por 2 dá 64, não, 66. Vamos conferir essa conta depois. Vezes 10, então isso aqui dá 660, só que aí vai dar negativo. Deixa eu conferir essa conta aqui. 132 vezes menos 5, menos 660, exatamente isso. Então isso aqui vai ficar menos 660. Então vamos apagar o nosso rascunho aqui. Beleza? Muito bem. E eu estou somando ela à equação 2. Então eu vou escrever aqui, todo mundo aqui embaixo, vai ficar 27 VA mais 80 VB menos 35 VC é igual a 1680. Então vamos lá. Somando esses dois camaradas aqui, ó, veja só o que a gente obtém. Olha só. 35VC com menos 35VC vai para o espaço. Então, vou ter 27 menos 15. 27 menos 15 dá 8, né? Então, 8VA. 18VA. Deixa eu conferir essa conta aqui. 27 menos 15. 12, onde é que eu tô com a cabeça? Desculpe. 27 menos 15 dá 12. 12 VA. Mais 80 menos 20, 60. 60 VB é igual a 1680 menos 660. Então, 1680 menos 660. 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. 6 menos 6, 0. 0. Opa, 1. 1020, perdão. 1020. Então, isso aqui dá 1020. 1020. Então, nós temos uma nova equação, que a gente pode chamar ela de equação 4 agora. Se você perceber, a gente tem agora, se eu juntar a equação 4 com a equação 1, eu só tenho VA e VB em ambas as equações. Então, perceba, se eu multiplicar essa aqui por 60 e somar com a equação 4, eu vou sumir com o VB e já vou conseguir descobrir VA. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer 60 vezes a minha equação 1 e somar com a equação 4. Então, vamos lá. 60 vezes essa equação aqui, ó, vai ficar 60 VA mais, menos 60 VB é igual a 60 vezes 22. Então, 60 vezes 22, 6 vezes 20, 120, 120 mais 12, 132. Vamos conferir essa conta? 60 vezes 22. 1320, desculpa.
Faltou multiplicar por 10. 1.320. 1.320. Muito bem. Então, 60 VA menos 60 VB é igual a 1.320. Então, eu vou somar agora com essa aqui, ó. Então, vai ficar 12 VA mais 60 VB é igual a 1.020. É igual a 1.020. Então, somando essas duas equações aqui, o que a gente ganha? Ó, 60 VA, 60 VB com menos 60 VB vai para o espaço. E aí a gente fica com 72 VA, então vou escrever aqui do lado. Continuando aqui, ó. 72 VA vai ser igual a 1.320 mais 1.020. Então dá 2.340. 2.340, né? 2.340. Vamos ver quanto é que dá essa conta. 72 dividido por 2.340. Dividido por 72. 32,5. Então a gente ganhou aqui que VA é igual a 32,5 volts. Se VA é igual a 32,5 volts, quanto é que é VB para dar 22? Então vai ficar 32,5 mais VB, desculpa, menos VB é igual a 22. Então a gente ganha aqui que VB é igual a 22. A VB é igual a 32,5 menos 22. 32,5 menos 22, que nos dá VB igual a 10,5, né? Volts. Vamos conferir essa conta. Menos 22, 10,5. Então, nosso VB é igual a 10,5. Muito bem. Então, nosso VB é igual a 10,5. Muito bem. Agora, para a gente descobrir o VC, basta a gente pegar qualquer uma equação aqui e jogar as informações que a gente tem. Vamos pegar essa equação 3 aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 32,5 mais 4 vezes 10,5 menos 7 VC é igual a 132. Então, quanto é que dá essa conta aqui, né? 3 vezes 32,5 dá 96, 97,5, né? 32,5 vezes 3. 97,5, isso mesmo. 97,5. Mais 4 vezes 10,5, 40. Mais 2, 42. Então, 10,5 vezes 4. 42. Mais 42. Menos 7 VC é igual a 132. Então, nós temos que nosso VC vai ser igual a 97,5 mais 42 menos 132, 7,5 dividido por 7. Que isso é igual aproximadamente, né, 1,071,428. Deixa eu ver se confere com a conta que eu tinha feito aqui no papel. 1,714,2. Aí eu arredondei. 1,07143. Então, 1,071428 ou 43. Para a gente arredondar aqui, ó. Muito bem, então 1,07143. Isso aqui em volts. Volts e volts. Então a gente achou quem é o nosso VA, quem é o nosso VB e quem é o nosso VC. Muito bem.
Agora, o que a gente faz? A gente volta para o circuito para achar as correntes I1, I2, I3 e I4. Então, eu vou redesenhar aqui rapidamente o nosso circuito, que ele era da seguinte forma. Aqui nós tínhamos uma fonte de 3 amperes. Aqui a gente tinha um resistor de 3 ohms. Aqui o de 4 ohms. Aqui nós tínhamos a fonte de tensão. Aqui nós tínhamos um resistor de 1 ohm. Aqui um de 5 ohms. E aqui uma fonte de corrente entrando 25 amperes. E aqui tinha uma fonte de corrente descendo 8. Muito bem. Aqui a gente chamou de ponto B. Vou pegar o lápis vermelho aqui. Aqui a gente chamou de ponto B. Ponto A, ponto A, ponto A, ponto C, ponto C, ponto D, ponto D, ponto D, ponto D. Muito bem. E aí a gente arbitrou as correntes, né? I1, I2, desculpa, I3 aqui, I2 aqui, I4 aqui. Muito bem. Como é que a gente calcula essas correntes? Aí é aquela jogada, né? VA menos VC sobre 4 é I4. VB menos VC sobre 3 é igual a I3. VB menos VD sobre 1 é igual a I1. E VA menos VD sobre 5 é igual a I2. Então vamos lá. Quem que é o nosso I1? I1 vai ser o nosso VB dividido VB menos o VD. Só que aqui é 0 volt. Todo mundo aqui embaixo está com 0 volts. Então vai ficar VB menos nada, VB. Quem é o nosso VB? Nosso VB é 10,5. Eu circulei errado, né? O nosso VB é esse aqui, ó. 10,5. Então, 10,5 dividido por 1, 10,5. Então, o nosso I1 é 10,5. Só que aí vai ser 10,5 o quê? 10,5 ampere. Muito bem. Então, eu vou deixar aqui anotado que é VB dividido por 1, que é 10,5 dividido por 1. 10,5 dividido por 1, 10,5. E 2. E 2 vai ser o nosso 32,5, que é o VA, menos VD, dividido por 5. Então, vai ficar VA sobre 5, porque o nosso VD é 0. Isso dá 32,5 dividido 32,5 dividido por 5 é igual a 325 dividido por 5. 325 dividido por 5, 325 para 30, 6, 25, 5, 6,5. 6,5 amperes. Muito bem. Agora a gente precisa achar I4 e I3. I3, vamos lá primeiro. I3 é o nosso VA menos VC dividido por... Desculpe, o nosso I3 é VB menos VC dividido por 3. Então vamos lá. Quem que é o nosso VA? O nosso VB? VB 10,5. 10,5. VC é esse número grande aqui, né? Menos 1,07143. Dividido por 3. Aí essa conta aqui, eu vou pegar aqui, mas que eu já tinha calculado. O meu
I3, que eu tinha chamado aqui quando eu fiz um papel de 4, deu 3,14212, 3,143 ampere, fazendo um arredondamento aqui. Então o meu I3, que no meu problema eu tinha chamado de I4, é isso mesmo, beleza. E agora o meu I4. O meu I4 vai ser VA menos VC dividido por 4. Ou seja, 32,5 menos 1,07143 dividido por 3, dividido por 4. Fazendo essa conta, a gente chega aqui I3, ou desculpe, I4 vai ser 7,857. 7,857. A unidade ampere. Então tá aí o nosso problema. Qual foi a dificuldade imposta? O supernova. Qual foi a saída a essa mesma dificuldade? O supernova. Nós tratamos todo mundo aqui de A para B com uma junção, aplicamos as equações, as leis de Kirchhoff das correntes nesse supernova, e aí o brilhantismo desse problema está justamente em você utilizar uma coisa que você não sabe para conseguir determinar, para conseguir solucionar o problema. Então, tá aí o método do supernova. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.